Sabe o que eu virei? O técnico da Série B. Não é qualquer técnico não, tá? É o técnico dos caras que foram melhores e que são muito conhecidos por todos vocês. E eu acho que a junção desses dois fatores é o suficiente para ganhar da seleção brasileira do Fernando Diniz, que tá jogando uma bolinha desse tamaniquinho. Alex Muralha, que tá na sua terceira passagem pelo Mirassol, é o goleiro do nosso time. Todo mundo obviamente lembra dele pela passagem no Flamengo e principalmente pela estratégia que ele traçou nos pênaltis na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, de pular todos pro lado direito. Mas ó, ele faz uma Série B bem da honesta, tá? Ele ainda falha, ele ainda é irregular, isso aí não mudou absolutamente nada. Só que nessa segunda divisão ele é o segundo goleiro com mais jogos sem sofrer gols, o que tá excelente. São 16 partidas, só 3 a menos do que o Lucas Arcanjo, que pra mim, do Vitória lógico, foi o melhor goleiro dessa Série B. Agora, na nossa lateral direita, o também campeão pelo Vitória, Zeca, que vocês sabem muito melhor que eu, né? Menino da Vila, passou 4 temporadas no Santos, até ir pro Internacional, também teve passagens pelo Bahia e Vasco, foi se aventurar na MLS, mas logo voltou e em 2023 assinou com o Leão da Barra. E a estreia foi com o pé direito nessa Série B, gol e assistência contra a Ponte Preta, e ele também conseguiu fechar a temporada com chave de ouro, com chave de diamante se você quiser. Assistência no jogo contra o Novo Horizontino, que depois do empate do Criciúma na 36ª rodada, acabou virando simplesmente o jogo do título. Bom, vamos quebrar o protocolo aqui, vai, já botei até blazer nesse vídeo. Essa assistência que eu falei pra vocês do Zeca foi justamente pro Léo Gamalho, outra carinha bem conhecida por vocês e que tá no nosso time. O nosso Ibra brasileiro meteu 10 gols em só 23 jogos nessa Série B. Praticamente aí uma bola na rede a cada 2 partidas. Com isso, ele foi o maior artilheiro do Vitória nessa segunda divisão e o terceiro maior artilheiro dessa temporada, empatado só com outro cara que poderia muito bem estar nessa lista, Mítalo, ou melhor, Ítalo, que tá jogando no Sampaio Correia. Só que não tem como o Mítalo entrar nesse time quando o Wagner Love fez 11 gols nessa Série B. Com o primeiro turno completamente avassalador. Cara, ele meteu 10 gols, outras 3 assistências, e foi exatamente por isso que o Sport terminou com o melhor ataque nesse primeiro turno. Completamente absurdo, o Império do Amor tava voltando, e eu juro que tava, só que ele caiu demais nessa reta final, junto com o time inteiro do Sport, né? A realidade é bem essa, mas mesmo assim, o Wagner Love, empatado com o Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense, ainda é o jogador com mais participação em gols nessa Série B. São 11 gols, 4 assistências, totalizando 15 participações. De um jogador do Sport para outro, mais um menino da Vila pra gente continuar montando o nosso sistema defensivo aqui. Sabino, que depois do Santos teve uma passagenzinha pelo Curitiba, e eu não sei vocês, mas quando eu penso no Sabino, eu penso nas cobranças de pênalti, principalmente aquela bem polêmica contra o Botafogo. E ele vive a temporada mais goleadora da carreira. São 7 gols, mas nessa Série B ele só fez um golzinho e também não foi de pênalti. Só que de qualquer jeito ele se destacou muito pelo Sport, pelos desarmes, mais de 80% de aproveitamento. Cara, eu pensei, tá? Eu pensei de verdade em colocar o Wagner Leonardo no nosso time. Por ele ser menino da Vila, tem uma carinha aí bem conhecida e mais, né? Pra mim, pelo menos, foi o melhor zagueiro dessa Série B. Mas assim, disparado o melhor zagueiro da segunda divisão. Só que eu vou entrar com o Lucão na nossa escalação, simplesmente pelo fato de que ele foi revelado no São Paulo e tem uma carinha mais conhecida pela passagem dele por lá, que não deixa saudade nenhuma, mas de qualquer forma ele é o nosso segundo zagueiro. Até porque o Lucão fez uma boa Série B pelo Guarani, tá? Dos 36 jogos do Bugre, ele foi titular em 34 partidas. Um dos pilares do sistema defensivo, que inclusive é a segunda melhor
melhor defesa dessa Série B. E dentre todos os zagueiros, o Lucão tá em quarto lugar, como o zagueiro que mais afastou o perigo da grande área. O famoso chutão, deu bico pro mato, porque os jogos eram de campeonato. Pra fechar nossa linha de 4 atrás, o homem que foi anunciado no Tombense ao som de Piscininha, amor, piscininha, amor. O Egídio é uma figura, né? Não tem jeito. Campeão pelos lugares que passou, tá? Campeão pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras e até mesmo da própria Série B pelo Curitiba. E ó, por mais que a Tombense esteja aqui, ó, roendo o osso nessa Série B, o Egídio pelo menos está fazendo a parte dele. Ele tem um gol, 6 assistências na segunda divisão, e isso aí quer dizer que só 4 caras têm mais passes para gol do que ele, e 2 desses caras estão na nossa seleção. O primeiro é o Nenê, o garoto de 42 anos do Juventude, que já tinha até falado que no começo da temporada ia se aposentar, mas ele foi levando, tá indo tão bem, né, Nenê? Vai deixando isso pra depois, vai adiando, até porque a gente tem que ser sincero aqui, Nenê e Thiago Carpini foi a junção perfeita pro Juventude virar a chavinha nessa temporada, e hoje tá tão bem na Série B. 7 assistências e 7 gols marcados, tudo isso aí em 28 jogos. Pra cá você tem ideia que aos 42 anos de idade o Nenê precisa de 2 partidas para participar de um gol nessa Série B. Velho, é completamente inacreditável. E por isso, sabe aquele joguinho? Ah, defina o Nenê em uma palavra. Pra mim é craque. O outro que tem mais assistências do que o Egídio e mais do que o Nenê, aliás, peraí, ele é o maior garçom dessa Série B, é o Cristiano Osvaldo, que se destacou bastante pelo Fortaleza. Ah, então, teve passagens pelo São Paulo, também passou pelo Fluminense, mas onde o Osvaldo se encontrou de verdade foi no Vitória. Dentre todos os atacantes da Série B, o Osvaldo foi quem teve a maior média de passes-chave por jogo. Um passe-chave a cada 2 partidas. E exatamente por esse motivo é que a gente tá falando de uma temporada com 9 passes para gols. Mas não é só que ele serviu não, tá? Ele também fez os dele, meteu 4 caixa. O faixa do nosso time é o Shailon. Não, zoeira, mas ele tá no nosso time. O incansável Shailon. Acho que a gente pode dizer assim, né? O cara que até o mês passado não tinha perdido nenhum joguinho pelo Atlético Goianiense nessa Série B. E assim, se o Shailon não for o melhor meia dessa Série B, eu tenho certeza absoluta que ele tá no top 3 de todo mundo. Até porque ele fez uma temporada de 4 gols, 7 assistências e principalmente em jogos bem importantes ele tava lá. Só pra falar de 2 aqui, vitória contra o Criciúma, confronto direto, gol e assistência do Shailon. E também no primeiro turno contra o Sport, ele meteu um gol na vitória por 3-1. Agora, falando sério sobre o capitão, o faixa do nosso time é o Ralf. Experientíssimo, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians. Não podia ser outro cara, né? Mais uma temporada excelente do Ralf pelo Vila Nova. Você pode até achar que é coincidência, mas o Vila tem a melhor defesa dessa Série B. E o Ralf, dentre todos os jogadores do Vila Nova, é quem tem mais interceptações e interceptações por jogo. E assim, dentre todos os jogadores da Série B, se você quiser pegar um recorte mais geral, o Ralf é o 10º. Tem uma porrada de medalhão nesse time. Mas uma coisa ninguém pode negar: tá um timaço. A questão que eu quero trazer é a seguinte: campo neutro, jogo único. Será que a seleção do futebol máximo ganharia da seleçãozinha do Fernando Diniz? Me conta aqui nos comentários.